Oi, gente! Aqui é Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje quero fazer, assim, uma prestação de contas, tá? Eu resolvi que queria dar uma analisada naquele meu vídeo de metas para esse ano e ver como é que tá o andamento dessas metas, se eu consegui ler os livros que eu tinha me proposto e o que que falta eu ler ainda antes que chegue o final do ano. Porque, gente, a gente tá praticamente na metade, né? No final de junho a gente vai ter passado metade do ano. E eu não queria esperar até os últimos meses ali do ano para ver se eu realmente consegui ler o que eu queria ler, porque a gente esquece às vezes as metas que a gente colocou. E aí quando vê, se desespera no final do ano tentando ler o que falta, né? Então, queria fazer isso assim com vocês, relembrar o que eu queria ler, né? E ver se eu de fato consegui e talvez acrescentar outros livros que eu queira ler até o final. Então, queria começar aqui pelo desafio das séries, que era o desafio das séries da Paloma, do canal da Paloma, que é o Clube da Paloma. Se vocês não seguem ela no YouTube, sigam que... eu adoro os conteúdos dela, os vídeos dela, principalmente porque esse ano ela tá lendo muitas séries. Ela se propôs... Ela, assim, tipo... Nossa, ela criou... Esse desafio é o desafio light. Tem um outro desafio dela, que é um jogo de tabuleiro só de séries, assim. E eu resolvi que eu queria esse desafio mais light, porque eu já vi que o meu ritmo de leitura não está muito intenso esse ano, assim, eu tô lendo bem devagar e bem tranquila, e aí eu vi que faria mais sentido pegar esse aqui, que só tem 9 livros, né, nesse desafio aqui. Isso que eu nem preenchi todos ainda, né, mas... Tudo bem. Então, aqui a gente tem continuar uma série favorita que eu tinha proposto Eldest pra ler. E eu não li ainda. Ai, gente, eu falhei em releituras, né? Porque assim, o que eu percebi é que eu priorizo muito leituras novas, leituras inéditas que eu ainda não li e tal. E aí eu não cheguei a pegar, lembrar de ler Eldest, porque eu reli Eragon ano passado, com o clube de leitura, e aí eu queria continuar a ler Eragon, assim, a série de Eragon, que é uma série que eu gosto muito, é uma série favorita, porque eu queria ler os livros novos que tem na série. Os livros, não, só tem um livro novo, que é do Murtagh. E até agora eu não peguei, mas justamente por eu não priorizar releituras. E eu acho que isso é meio que assim, um erro, sabe? Porque reler também é muito bom. Só que eu fico vendo os livros que eu comprei e eu penso, eu tenho que ler os livros que eu comprei, né? Que eu gastei dinheiro, que são livros novos. Eu fico olhando pra essa pilha de livros ali o dia inteiro e eu fico, dá mais vontade de ler esses livros novos do que reler uma série que eu já li. Mas, enfim, eu ainda quero dar essa chance pra Eldest. Eu preciso colocar isso na minha cabeça. Tipo, que tal se você começar a reler Eldest e tal? Então, acho que eu vou manter isso em mente. Aí, o próximo ali é finalizar uma série que eu também não li ainda, que é As Bestas de Bronze, que... Basicamente, eu não tinha esse livro até então, né? Eu não priorizei ele porque eu não tinha o último livro dessa série. E também é uma série que eu não gostei muito, assim. Tipo, é uma história ok, sabe? No máximo ok, assim. Beirando pro ruim. Só que... eu não queria abandonar ela ainda. Eu queria ler esse último livro pra concluir e falar, nossa, eu terminei de ler essa série, sabe? E agora eu consegui esse último livro, não a edição física, mas e-book mesmo, que eu peguei emprestado na Biblion. Então eu tenho ele ali, pronto pra eu começar a qualquer momento. E aí, como ele tá nesse desafio aqui, eu acho que vai ser mais uma motivação pra eu, pra eu ir lá e ler ele, né? Então, As Bestas de Bronze estão aqui que eu ainda não li. Então tá meio ruim pra mim por enquanto. Aí o próximo que eu coloquei, eu pulei uma série bonita, porque eu não consegui encaixar nada específico aqui. E eu pensei, eu vou separar uma coisa bem bonitona mesmo pra colocar. E ainda não encaixei nada. Aí eu pulei pra uma série de fantasia que eu coloquei Mistborn, que era uma meta mesmo, e Mistborn foi cumprido, gente. Eu li o primeiro livro de Mistborn, que é O Império Final, e também li o segundo livro de Mistborn agora, né, nesse mês de maio, que foi o Poço da Ascensão. E aí falta só o último livro para eu concluir essa primeira trilogia. Mas é fato que eu tô lendo vários livros do Brandon Sanderson esse ano, que eu comecei essa caminhada de conhecer a Cosmere, né? Então, até daria para colocar em uma série longa, se você considerar a Cosmere uma série, encaixaria em uma série longa, mas eu coloquei aqui uma série de fantasia,
né? Então, isso foi cumprido e eu vou continuar lendo Mistborn, ainda falta o último livro. Daria até pra encaixar aqui, tipo, lançamento. Lançamento nem tanto, mas avançar em uma série, por exemplo. Mas já tem outro livro ali. Que eu priorizei colocar séries diferentes, né? Então, tô feliz que isso eu fiz. E aí, agora a gente. Uma série desconhecida eu não tinha colocado no começo do ano aqui, nem uma série cozy. Mas depois eu li livros que encaixam nesse desafio, então eu vou acrescentar depois aqui. Aí, pulando pra uma trilogia, eu coloquei Filhos de Duna, que é o terceiro livro da trilogia. Essa primeira trilogia de Duna. Eu sei que tem aquela questão que Duna tem 6 livros, que são os 3 primeiros foram escritos pelo Frank Herbert mesmo, e tem os outros 3 que acho que é o filho dele que escreveu, e eu ignoro esses outros 3. Pra mim, os livros de Duna são esses 3 primeiros e acabou. Por isso que eu coloquei uma trilogia aqui. E eu não li, gente, eu não li Filhos de Duna porque eu queria reler. De novo, o problema da releitura, eu queria reler Duna, eu queria reler o segundo livro de Duna, porque eu não me lembro mais direito dos detalhes, principalmente desse segundo livro, porque o do primeiro tá mais fresco na memória por causa dos filmes, da parte 1 e da parte 2. Agora, o segundo livro eu já não me lembro mais direito, e eu queria muito reler. Só que Duna é um livro meio grande, entende? Mesma coisa de Eragon, assim, que são livros meio grandes, e eu fico com preguiça de reler, e eu não lembro de reler. Mas pra eu ler Filhos de Duna, eu preciso relembrar tudo que acontece, né? Eu poderia ver um resumo? Poderia. Só que eu gosto tanto de Duna que eu queria experimentar reler, sabe? Já faz vários anos que eu li, acho que eu li em 2020, 2021, por aí. Então já faz 5 anos, pelo menos, que eu li Duna. Então acho que vale a pena reler, sim. É um livro que eu gosto muito. Então, mas a gente às vezes encara releitura, assim, porque de série, principalmente porque a gente não lembra mais direito, como um fardo, assim, mas era pra ser uma coisa prazerosa também. Então, se eu gostei, né? Mas sei lá. Eu tô com problema de releitura mesmo e vamos trabalhar nisso. Aí uma série longa eu também pulei, se eu não me engano eu pulei, porque eu não sabia o que encaixar aqui, até agora eu não sei o que encaixar. Pra mim, série longa seria a Cosmere, só que eu não sei se ela é realmente considerada uma série. E eu não li mais nenhum livro, assim, de séries muito longas. Se eu, por acaso, ler em algum momento esse ano, eu não planejei também nada, aí eu coloco aqui, mas por enquanto não encaixei. Aí, um lançamento ou avançar em uma série, eu de fato coloquei aqui o Amanhecer na Colheita, que é da série de Jogos Vorazes, e eu li ele. Então, desses 5 livros que eu propus aqui, eu só li 2. Então tá meio feio, porque, né? Tudo bem que não tem exatamente uma metade. Mas pelo menos eu li Amanhecer na Colheita e foi tudo de bom. Eu tô animada pro filme, vai ser muito legal. Mas aí, né, pra dar uma colher de chá pra mim, eu acabei lendo livros durante o ano que são de séries, né? E eles encaixam em pelo menos 2 desafios aqui. Então eu coloquei uma série cozy, entre aspas, né? Que cozy é aquela coisa mais fofinha, que não acontece coisas muito dramáticas e pesadas. Então eu coloquei aqui Pontos de Fadas, que é o segundo livro dessa série de Contos de Fadas Regenciais. Que o primeiro livro é um encantamento. Não, encantamento delicado é outra coisa. O primeiro livro é Uma Alma pela Metade. Isso. Quase que eu confundi com o livro da Alison Sabt. Uma Alma pela Metade é um primeiro livro e esse é um segundo. Eles não são assim, não seguem os mesmos personagens, mas é uma série, assim, que tem esse tema que ele pega releituras de contos de fadas. Não sei se são realmente releituras. Esse aqui é uma releitura de Cinderela. E tem essa ambientação de ser período regencial, se passa na Inglaterra. E aí tem aquela coisa da corte, assim, tipo de bailes, meio Bridgerton, uma coisa assim. Então, essa é a vibe. E esse é o segundo livro. E tem mais um terceiro que não foi lançado no Brasil. Mas, enfim, então eu coloquei aqui como cozy, esse eu li. Então melhorou já pra mim esse desafio. E mais um que eu coloquei uma série desconhecida, que é A Sala, do Rick Perry, que realmente esse aqui ninguém conhece, essa série, ninguém conhece esses livros, porque é um autor extremamente nichado. Ele publicou independente os livros dele, e que eu saiba é uma trilogia, que eu saiba.
Talvez ele invente de fazer mais. Mas até agora eu só tenho o segundo livro. Não tem ainda o terceiro. E, gente, é uma série que eu não vou dar continuidade, não. Que eu abandonei mesmo nesse primeiro. Que, assim, eu não quero nem saber desses outros livros. Porque, eu achei... Não gostei, assim, de tal. Mas é uma série que realmente que ninguém conhece, então encaixou perfeitamente aqui. Porque a maioria dos livros os livros que eu leio, eu acho que a maioria deve ter ouvido falar, ouviu em algum lugar. Esse aqui realmente ninguém nunca ouviu falar, então. Então encaixou bem certinho aqui. Então ficou assim, por enquanto. Então, considerando esses dois que eu li, melhorou já, porque daí são 4 livros que eu li versus 3 que eu não li ainda. E esses dois que estão pendentes, que ninguém sabe o que vai acontecer. Não sei nem se vou preencher, mas por enquanto tá legal esse negócio das séries. Eu gosto de ler séries, gente. Eu só não gosto de ler séries extremamente longas e que vai decaindo os livros e vira esquema de pirâmide. Aí isso eu não gosto, né? Acho que ninguém gosta, na verdade. Mas, enfim, ficou desse jeito por enquanto. Aí, depois disso, naquele meu vídeo de metas, né? Eu coloquei alguns livros de meta que não são livros de série e que eu queria muito ler esse ano, e agora a gente vai ver se eu consegui ler ou se eu não consegui e como é que tá isso aí. Então, uma das minhas metas principais era ler Babel, da Rebecca Kuang. E, gente, eu estou muito feliz em dar essa notícia porque eu consegui ler Babel. Porque esse era um livro que eu sempre colocava como meta. Eu sempre colocava na TBR. Eu sempre, tipo, gente, eu quero ler Babel. E aí eu nunca lia. E dessa vez eu falei, quer saber? Eu vou ler. Chegou o tempo de ler Babel e eu realmente li e foi um livro incrível. Nossa, é um livro muito que eu fico assim, a mente de titânio, que é a da Rebeca, para escrever uma coisa dessas. E, nossa, de vez em quando eu me pego pensando nesse livro, assim, e já faz, acho que uns 2 meses que eu li, não sei direito. Então, gente, tô muito feliz que eu consegui ler, porque é um livro grande, esse que é a questão, ele é um livro muito grande. E agora, da Rebeca, falta eu ler Catábases, né? Que já vi muitas pessoas recomendando, e eu acho que as pessoas gostam mais de Catábases do que de Babel. Só que aí... Não sei, também eu acho que vai acontecer a mesma coisa de eu ficar com preguiça de ler um pouco, porque é um livro grande. E eu não tenho ele na minha estante, nem nada, não comprei ele. Então, né, vamos fingir que ele não existe por enquanto. Então é isso, Babel, muito bom. Tem, acho que em algum dos meus vídeos assim, de leituras do mês, eu falo sobre ele. Então, é só não sei qual que era. Tem que ver. Aí, outra meta era o Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu não sei exatamente, não me lembro por que exatamente eu coloquei como uma meta, assim, tipo, nossa, eu preciso ler esse livro, porque, meu Deus. E porque pra mim não dói ler os livros da Emily Henry, é um livro de romance fofinho, mas eu acho que a questão é que eu queria muito ler esse livro. E, de fato, é um livro que eu gostei muito, só que eu acabei me decepcionando um pouquinho, porque eu achei que eu ia dar 5 estrelas, que eu ia favoritar, que eu ia me emocionar. E pra mim foi um livro bom, assim, foi um livro ótimo da Emily Henry, é o que eu mais gostei dos livros dela, que eu li até agora. Mas não foi, uau, tudo isso que eu esperava. Mas foi bom ler. Eu acho que, assim, também tem uma questão é que livros de romance, a maioria eu não gosto muito. E é difícil eu gostar de livros de romance, assim, de me agradar, de ver que tem química entre os personagens, que eles têm uma relação legal, de acompanhar. E aqui existe isso e é legal de ver e de ler. Então, é uma vitória eu gostar de um livro de romance. Mas aqui era a meta. Eu acho que também é porque romance eu tenho que estar muito na vibe. Eu acho que eu tenho que estar muito, assim, no mood, porque qualquer coisa eu já fico irritada, eu já fico me sentindo, nossa, coração gelado, eu não, sabe? Eu tenho que me abrir pro romance, assim. E aqui deu certo, eu consegui ler, nem te conto, e foi, né, muito bom. Aí agora vamos começar a tropeçar um pouco, porque eu acho que eu tinha separado 4 livros. Esses 4 livros agora já foi 2, agora tem mais 2, que eu coloquei como meta para ler esse ano. E aí a gente já começa a falhar aqui, que eu coloquei como meta As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que esse foi um livro que o Jorge me mandou ler. E até agora eu não terminei. Gente, mas esse aqui eu comecei. Tá, pelo menos eu comecei. Eu acho que eu li uns 30%, talvez. Talvez menos. Assim, eu não li muito, não. Porque eu já achei ele muito difícil de ler, assim. Que não é o tipo de leitura que eu tô acostumada. Que, assim, tem 3 meninas aqui, 3 personagens.
principais. E duas delas é de boas pra ler, assim, que tem a Leão, que ela é uma menina que ela é meio militante, assim, que ela tá envolvida um pouco com... E esse livro se passa na ditadura militar no Brasil. Então, ela tá envolvida, assim, com a esquerda e tal, e parece que o namorado dela foi preso pelos militares, ou tá desaparecida, alguma coisa assim. E aí tem uma outra menina que agora me fugiu o nome, que ela é uma menina rica, tal, que ela é a mais privilegiada das três. E, tipo, tem o ponto de vista dela, você vê os pensamentos dela, que ficam envoltos, assim, mais sobre... Acho que ela tem um namorado que é casado, se eu não me engano. Assim, é um cara que meio que não assume muito ela, parece, né? Ai, gente, eu li tão pouco desse livro e é tão, pra mim, difícil entender o que tava acontecendo que isso foi o que eu entendi, sabe? Talvez eu tenha entendido tudo errado. E tem a terceira menina, que é a Ana. Eu acho que é Ana o nome dela. E ela abusa muito de drogas, né? Ela tá sempre, assim, chapadona e ela também tem um cara, um amante, assim, só que eu acho que esse é mais namorado mesmo. E os dois estão sempre chapados, assim, e não dá pra entender nada do que eles falam. Nada. Tipo, eles estão conversando, parece que cada um tá tendo conversas diferentes, mas eles estão falando um com o outro. E eu fico assim, e toda vez que tá no ponto de vista dela, eu fico, eu não sei, sabe? Eu não sei o que pensar. Então tá muito difícil ler esse livro, porque eu preciso me concentrar muito quando eu vou pegar ele. Não é uma leitura tão simples e fácil pra mim. E também não tá sendo uma leitura prazerosa, sabe? Tá sendo realmente tipo, nossa, eu tenho que me forçar a ler esse livro. E foi assim, é um resgate antigo já, que é uma... Assim, eu prometi que eu ia ler, eu tenho que ler, sabe? Só que se ficar muito insuportável, assim, de tipo, nossa, eu estou sentindo que eu estou perdendo meu tempo lendo esse livro, eu vou ter que abandonar. Mas ainda não chegou esse ponto. Eu cheguei a abandonar outro livro esse ano que não tem a ver com esse. Mas, nossa, tá bem difícil, assim. E até agora, do que eu li do livro, não aconteceu nada na história. A gente só tá descobrindo quem são as personagens, a vida delas ali, que elas moram todas no mesmo pensionato ali. Elas estudam, acho que na mesma faculdade, só que, tipo, não sei quem trancou o curso, acho que não sei se tá de greve a faculdade, sei lá. Sei que elas têm tempo livre ali, elas moram no mesmo lugar praticamente. Então, e tem esse contexto da ditadura, né? E é isso, sim. Então, não sei. Me deem forças pra continuar lendo esse livro. Se o Jorge estiver vendo esse vídeo, por favor, me dê, me dê um ânimo, um gás, assim, pra continuar lendo, porque tá bem difícil, mas eu quero terminar, sabe? Eu não quero abandonar, até porque esse é um livro que ele tem relevância, assim, na nossa literatura. É um livro que geralmente cai em vestibular também, principalmente em vestibulares em São Paulo. E, sei lá, eu acho muito interessante. E principalmente o fato de que a Lígia, ela escreveu esse livro publicou o livro no período da ditadura. Enquanto a ditadura estava acontecendo, esse livro foi publicado, o que é interessante, porque ele passou pela censura. Tipo, os militares liberaram esse livro e ele fala claramente sobre, tipo, fulano foi preso por causa, sabe? E isso não é uma coisa comum, assim, de acontecer, né, assim, ter passado pela censura, basicamente. Então, eu acho que pelo esse aspecto cultural, assim, eu acho que é bem importante ler esse livro. Aí, outro livro que eu coloquei como meta, que já vai cair um pouco na questão de livros que eu ganhei de aniversário e que eu queria ler, é As Aventuras de Amina Al-Sirafi, da Chacabort. Esse é um livro grande também. É um livro de fantasia que eu achava que era livro único até então. Aí eu meio que descobri que existe uma continuação, talvez, ou é um livro que é no mesmo universo desse livro aqui. E aí, se for o caso, eu vou confirmar isso depois. Eu posso encaixar ele lá no desafio das séries, se ele não for mais um livro único. Aí eu coloco ele como uma série bonita, porque eu acho essa capa muito bonita. A capa original dele também é muito bonita. Essa aqui, a editora que publicou é Amor Branco. Eles sempre trazem edições muito belíssimas, assim. Então, tá aqui, eu ainda não li, porque em falando de fantasia, assim, eu acho que eu dei prioridade pra série de fantasia do Brandon, né? Tô lendo Mistborn e tal, a Cosmere, eu li Elantris também. Então, assim, eu acho que eu tô muito dentro desse universo. Eu tenho que ver quantos outros livros de fantasia eu li também. Eu acho que não foi só Brandon Sanderson, né? Não pode ser. Mas eu quero muito ler esse aqui. Eu acho que é um livro de fantasia, na verdade. Eu nem sei sobre o que é, né? Eu sei que tem é um livro de aventura. Agora, quão fantástico é essa aventura? Porque eu sei que tem a ver com piratas, tem a ver com mar, né? É uma aventura no mar. Então,
enfim, é porque a Chakraborty, eu sei que ela é uma escritora de fantasia, porque eu já li outra série dela, que é A Cidade de Bronze? Cidade de Bronze? Uma coisa assim, que é um livro que eu acho que eu vou me desfazer dele, inclusive. Porque eu desisti dessa série. Eu li acho que só o primeiro e tinha mais dois e eu não gostei muito. Então eu vou dar uma segunda chance pra essa autora, na verdade, com esse livro aqui. Como ele foi um presente de. Ah, ele nem foi de aniversário, eu acho que foi de Natal. Então não faz muito tempo que eu tô com ele assim. É, foi no Natal de 2025 que eu ganhei. Ah, enfim, então ainda temos tempo pra ler. Sabe? Acho que tá de boas, assim, pra ler ele. E é um livro que eu, de fato, estou bem animada pra ler, então eu acho que vai ser bacana. Eu quero ler até o final do ano. Aí agora eu quero falar da minha, assim, não são exatamente metas, porque assim, pra mim as minhas metas sempre são ler os livros físicos que eu tenho, que eu comprei, que eu gastei dinheiro, da minha estante todo ano. Assim, tipo, meu objetivo é sempre zerar os livros que eu tenho físicos, sabe? E isso parece meio impossível, porque tem muitas pessoas que têm muitos livros que não leram, tem mais livros que não leram do que leram, se pá, né? Não sei. Mas no meu caso, eu não tenho muitos livros assim. Eu tenho alguns só. E porque eu tenho essa meta de sempre ler eles, priorizar eles, né? Tipo, ah, eu sei lá, eu tenho um livro no e-book, tenho um livro emprestado e tenho um livro físico novo aqui, ou uma releitura que eu tenho na estante já. Aí eu vou priorizar o livro físico novo que eu tenho, enfim. E aí eu separei alguns aqui que eu quero ler. Então é uma TBR para até o final do ano. São 4 livros que não vão ser necessariamente uma meta, assim, porque meta mesmo são esses que eu mencionei agora, tipo, que eu realmente vou ler eles, que eu, né, quero cumprir isso. Mas aqui são livros que eu comprei recentemente, assim, que eu comprei esse ano, e que eu quero ler eles, e pra ver se vocês se interessam também, o que que vocês acham. Então, em algum momento eu quero ler eles. E o primeiro deles é O Robô Selvagem, do Peter Brown. Gente, não sei se vocês já assistiram um filme que tem desse livro, que é uma animação da DreamWorks. Eu acho que é da DreamWorks, tá? Eu só sei que não é da Disney. É sensacional. Gente, eu amei esse filme quando eu vi. Foi um dos melhores filmes de animação. Assim, eu fiquei, assim, eu achei que ele ia ganhar o Oscar de animação no ano que ele concorreu. E aí ganhou outro filme que foi Flow, que também é um filme incrível, que eu fiquei, gente, eu fiquei muito, assim, eu fiquei triste que Robô Selvagem não ganhou, mas Flow mereceu muito também. Então, eu acho sensacional o filme, a história. E eu queria ler o livro também, que eu vi que é uma série também, podia colocar lá no desafio de séries. Só que eu não sei se a gente tem os próximos volumes já publicados ou não. Eu sei que tem esse aqui, eu não sei se é uma história que se fecha nele mesmo. Acho que o filme dá a impressão que poderia ter uma continuação, mas ele também tem um final fechadinho. E eu queria muito ler. Eu acabei dando ele de presente também para um amigo meu e ele leu e ele gostou. E eu comprei porque ele estava numa promoção bem boa, assim. Então, eu quero muito ler. Então, esses livros, assim, que eu vou mostrar agora, são livros que realmente que a maioria deles eu comprei esse ano, porque eu decidi que eu não ia comprar livros mais. Assim, que eu ia evitar. Pelo menos assim, eu sei que pra mim é muito difícil falar, nossa, você não vai comprar nenhum livro até o final do ano. Pra mim é muito difícil me impor essa restrição, essa proibição, porque de vez em quando surgem promoções muito irresistíveis que eu, tipo, eu preciso comprar. Só que o que eu decidi é realmente assim, não, agora eu vou pensar umas 3 vezes antes de comprar. Tipo, teve a Book Friday, e aí teve várias promoções e tal, só que os livros não estavam muito baratos ainda, pra mim. Eram livros que eu quero comprar, eventualmente quero ler, sim, mas não é nenhum livro que eu quero, tipo, nossa, eu vou comprar isso agora e vou ler agora. E então, sabendo disso, e sabendo que eu tenho outras coisas pra ler, e não só os livros físicos, eu tenho em e-book também, várias opções de leitura. Pensei, não tem pressa, sabe? Eu não preciso realmente ceder e comprar tudo na promoção, nesse desespero, porque teve uma época que eu estava desesperada, assim, principalmente 2021 e 2022, que eu comprei muito livro, gente. Eu comprei a maioria dos livros da minha estante nessa época, que tinha muitas promoções, assim, que nossa, eu senti um prazer enorme em comprar livros em promoção. E sim, tipo, uns 10, 20 livros de uma vez, assim, uma coisa absurda. E nesses últimos anos, até agora, eu estou liquidando todos eles. Eu tô lendo todos eles. E esse foi o meu objetivo. E acho que teve uma vez que eu zerei a minha TBR física, assim. Que daí agora eu posso comprar mais, aumentar a pilha, porque já li eles. Mas, enfim, então você vai ver. Acho que realmente aqui são
3 livros aqui que eu comprei, que eu não li ainda. Eu acho que deve ter outros que eu acabei comprando e já li, mas não mencionei aqui. Mas esses aqui são os que, de fato, eu não li ainda e quero ler até o final do ano, justamente por ter comprado. E quero priorizar também. Então, por isso que, acaba que eu não releio livros, justamente porque eu priorizo esses aqui. Aí o próximo é o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. É um nome bem comprido, que é do Grady Hendrix. Eu já li outro livro desse autor, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que eu gostei muito. Eu achei ele bem diferente, assim. É um livro de terror. Esse aqui também é um livro de terror. Mas eu gostei da forma, porque é um terror meio leve. É um terror pra quem é medroso, é um terror, tipo, que você não vai sentir tanto medo assim. Pelo menos pra mim foi o Exorcismo foi meio assim. É uma história que foi bem aconchegante até certo ponto. Depois começa a acontecer um monte de desgraça, assim, mas que eu gostei muito. Inclusive, ele ainda tá na minha estante. Talvez um dia eu releia. E eu queria muito ler esse aqui, o das Donas de Casa, Caçadoras de Vampiros, porque eu só escutei, assim, gente elogiando esse livro. Eu lembro muito do Jeff, do Paulo Haas, implorando pra editora, alguma editora trazer esse livro pro Brasil e ficou anos sem estar aqui no Brasil. E todos os outros livros do Grady tinham aqui no Brasil, menos esse. E agora veio aí. E aí eu pensei, talvez eu leia ele em outubro, assim, no Halloween, uma coisa assim, mais temática. Eu nunca faço isso também, dependendo da época do ano, eu vou ler um livro específico. Eu sei que as pessoas amam fazer isso, mas eu não tenho muito isso, não. E eu não tenho o costume de ler livros de terror. Esse é o único livro que eu tenho, assim, que eu sei que eu quero ler, que é de terror. Então, talvez eu deixe pra essa época mesmo. E é isso, eu quero muito ler. E eu acho que vai dar bom esse ano, vai dar bom. Assim, eu tenho fé. Aí agora outro livro que eu comprei agora nesse mês de maio, que também, né, abrindo um pouco essa coisa de, não vou comprar, e aí eu acabei comprando, que é Como é para Você, da Sophie Kinsella. Esse aqui eu comprei na livraria Curitiba mesmo, que tava tendo a feira de livros, livros a partir de R$ 9,99. E esse aqui eu acho que tava uns. Eu paguei R$ 18, pra mim tava bem barato. Mas ele é um livro pequeno também, né? Ele tem poucas páginas, ele também é menor, assim. E, gente, a Sophie Kinsella. É interessante porque eu gosto muito do estilo dela, porque ela escreve meio que uma comédia romântica, né? É uns livros de romance, mas que o foco é ser engraçado também. Que nem ela é autora dos Delírios de Consumo da Beck Bloom, né? Que tem o filme, que é muito famoso. Tem outros livros dela, assim. Eu li um outro que não tinha nada a ver, assim, com essa série da Beck Bloom, que foi um surto total, que eu fiquei, gente, a Sophie Kinsella é muito louca, sabe, pra escrever esse tipo de personagem. As personagens delas, protagonistas, são meio malucas, assim, e eu gosto disso. Tem coisas problemáticas, tem coisas que dão raiva, mas eu gosto muito da escrita dela. Quando você quer ler uma coisa mais descontraída. Só que esse livro aqui não é bem isso, assim. Eu acho que ele já vai contra isso, porque a Sophie Kinsella, ela recentemente, descobriu que estava doente, né? Assim, eu não sei se ela descobriu, mas ela estava doente e era uma doença que é mortal mesmo. Eu não lembro se era câncer, só sei que ela escreveu esse livro baseado na história dela mesmo. Que ali tá escrito, às vezes o que parece o fim é um convite a reaprender a viver. Esse livro acho que é sobre uma autora também, que é muito famosa, igual ela, que, né, ganhou muito dinheiro vendendo os livros, só que aí ela descobre que ela está doente e ela precisa, tipo, mudar a vida dela, ela tem que, né, dá até pra ver aqui a pessoa ali que tá com o negocinho pendurado, tem o vestido pendurado e o soro ali pendurado do outro lado. É alguma coisa nesse sentido, assim, que é baseado na vida dela mesma. E, assim, o triste é que a Sophie Kinsella, ela faleceu recentemente, ela não resistiu a essa doença que ela tava lutando contra. E esse foi o último livro que ela publicou, que eu saiba, assim, que é baseado na história dela. Então, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, eu fiquei muito triste de saber isso, assim, sobre ela. Eu não sei se é exatamente esses detalhes que eu falei, porque eu fiquei vendo meio por cima, assim. E, enfim, vi que tava barato o livro, então resolvi, vou comprar porque esse vai ser um livro diferente, sabe? Não é um livro que eu comprei só por comprar, digamos assim, só porque tava barato. Não, já é uma coisa que eu queria ler. E sabendo disso tudo da Sophie Kinsella, eu fiquei assim,
Eu preciso ler esse livro. Então, é isso. Esse aqui também é um dos livros que eu quero ler até o final do ano. E eu separei só mais um aqui, que é um livro que eu acho que eu comprei ano passado, se eu não me engano, e ele tá até agora na pilha, o que não é muito comum, porque, né, eu já começo a ficar agoniada quando eu tô há muito tempo com um livro parado na estante, assim, que eu não li, que eu comprei. E esse é O Mar da Tranquilidade, da Emily Mendel, que, assim, eu acho que eu não li ele até agora, porque, pelo que eu lembro das pessoas falarem dele, é um livro meio confuso. É um livro mais lírico, talvez. Eu não me lembro direito. Eu não lembro mais a sinopse, eu não sei sobre o que que é. Mas só de saber que é um livro confuso e que talvez você não entenda, é o tipo de livro que você vai lendo assim, e você precisa se esforçar pra entender o que tá acontecendo. Aí eu já fico meio desanimada, porque tem dias que eu só quero ler uma coisa fácil e bobinha e uma farofa. Então esse livro estava sendo postergado, assim. E é engraçado que eu fui pesquisar a capa pra eu colocar aqui no vídeo. E eu vi que tem uma série da Netflix, um filme, não sei direito, que é baseado, acho que nesse livro. Porque é o mesmo título. Só que aí, vendo. Se você olha essa capa aqui, você pensa, nossa, parece um livro de drama. Parece, sei lá, um romance de época. Não sei, não passa uma vibe meio assim, porque essa capa não diz muita coisa. Só que eu fui ver ali as imagens que apareceram no Google, aí parece que é ficção científica. Assim, tem pessoal com roupa de astronauta, e aí parece um planeta que não é a Terra, não sei. E aí eu fiquei, será que é ficção científica? E eu esqueci totalmente, porque eu amo ficção científica, né? Aí eu já fiquei mais assim, opa, talvez não seja sobre o que eu estou pensando que é. Aí eu pensei, talvez seja legal ler o livro e depois assistir, né, essa adaptação, que eu não sei se ainda, se já saiu, se vai sair, eu não sei de nada. Nada mesmo. Mas eu quero ler ainda esse ano justamente por ser um dos livros que estão parados ali na minha pilha. E que eu tava meio desanimada, mas talvez agora me anime um pouco mais. Talvez seja confuso. Se ele é ficção científica, talvez ele seja confuso por causa desse aspecto, né? O que é normal. Mas, enfim. Eu já me animei um pouco mais, porque nossa, eu gosto muito de ficção científica. E é assim, não é muito comum eu pegar livros assim, porque geralmente eu só pego os que recomendam muito. E esse foi muito recomendado. Então, é meio que isso. Esse aqui também está na minha TBR para até o final do ano. E esses foram os livros, a meta está atualizada. Então, assim, fazendo um balanço geral, até que eu fui bem, assim, desses 4 livros que eu tinha separado, que eu queria realmente colocar como meta, eu li metade e comecei a ler o terceiro, aí falta terminar e ler mais um. E o de desafio de séries, realmente o que tá me pegando é as releituras que eu tenho que fazer. Releitura de Eragon, né, de Eldash e de Duna. E o resto a gente vai dando um jeito. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Me digam aí quais são as suas metas, o que vocês querem ler até o final do ano. Se vocês já leram coisas... assim, se vocês cumpriram alguma meta que vocês tinham. Eu acho que o importante, assim, é ler pelo menos um livro, né? Assim, não importa qual, que eu acho que já tá ótimo. Eu fui ver, eu acho que eu li 18 ou 17 livros esse ano até agora. E por um momento eu fiquei me sentindo meio triste, porque teve anos que eu li muito mais. Só que ao mesmo tempo eu fico, ai, gente, tem uns livros também muito grandes que eu li. Assim, que nem Mistborn, nossa, cada livro tem 500 páginas no mínimo. Aí eu fico mais. Se você pensa em quantidade de páginas, né? Mas também, gente, eu acho que já é uma vitória, assim. Eu tava vendo que tava dando mais ou menos uns 4 livros por mês, menos agora em maio, que eu só li 2, né? E eu abandonei um ainda. Eu ainda tenho que falar sobre isso, as leituras de maio. Mas eu acho que eu vou juntar com as leituras de junho e fazer um apanhadão, porque eu só li 2 livros em maio, né? Então, pra não ficar um vídeo, tipo, extremamente curto. Mas em breve trago atualizações de leituras. E é isso, gente. Comentem aí o que vocês acharam. É isso, fiquem bem e tchau, tchau!